Vamos começar fazendo exatamente o que a Flávia citou. Vamos explicar alguns conceitos. O que é o Red Pill? O que é o Incel? Eles estão, de fato, crescendo esses movimentos. O que é o Lux Maxing? Ele nasce ligado a esse fórum de machosfera? Como que é? Eu posso voltar um pouco mais atrás? Por favor. Vamos falar do mito de Narciso, que vocês falaram aí do narcisismo. Né? Sim! O mito de Narciso é aquela história, né, um mito que é uma narrativa para que se explique algum acontecimento da sociedade, de Narciso que se apaixonou pela própria imagem, olhando pelo espelho d'água. Então Narciso, encantado pela própria imagem, ele se afoga e acaba morrendo. Em resumo, é isso. E o que é interessante da gente trazer do mito de Narciso para essa conversa? O problema do Narciso, ao meu ver, não é o fato dele só olhar para o espelho d'água, não é o fato dele só olhar para si, é dele não olhar para cima. Narciso não perceber que existe o outro, que existe a diferença, que existe o pássaro, que existe a árvore, que existe alguém passando na estrada. Então a ideia do Narciso, aplicada a essa questão que a gente está conversando hoje, é que principalmente o jovem, né, ele não tem, só que ao invés do espelho d'água hoje é o telefone. Né? Esse jovem ele não consegue olhar para cima e ver que existe a diferença ali. Então ele procura, já que a gente vive hoje uma crise enorme da identidade masculina, ele procura entre os iguais alguma forma de se entender e se assumir enquanto portador de uma identidade. Então, voltando, né, a esse mito, a essa história, como que a ausência do olhar para cima, do olhar para o outro, a ausência da alteridade por completo, acaba gerando esse tipo de movimento, um movimento entre iguais. Você vê que os meninos ficam todos iguais, né? Uhum. Igual o escudo do Atlético Goianiense, com aquela cara quadrada, né? O Minecraft. Então a gente acaba percebendo que há ali uma tentativa de homogeneização, mas com o sarrafo lá em cima. Uhum. Né? E o problema é que quando a gente cria um ideal para ser idolatrado e seguido, a gente cria um outro ideal que fica debaixo da barra, que é o ideal que não merece. É o ideal que merece ser perseguido, merece ser assassinado, merece ser estuprado, merece ser marginalizado. Então o problema ele é muito complexo. Perigosíssimo. Perigosíssimo. Né? Quando a gente coloca, fazendo essa matéria, eu pesquisando assim, eu vi que o Lux Maxing não é só sobre autocuidado, é muito de colocar o gênero masculino ao seu maior ápice e como superior a outros gêneros. E quando a gente coloca, falando principalmente desse caso da misoginia, como pode essa subcultura influenciar tantos jovens, né? E como que, na sua percepção, assim, a gente vê um ambiente propício para isso, principalmente nas redes sociais, com algoritmos que chegam a adolescentes de 14 e 15 anos? Exatamente. A gente está aqui lidando com um discurso, um discurso de ódio, principalmente. Quando a gente fala de misoginia, e os homens que chegam nos grupos reflexivos, eles já chegam dizendo que eles estão sofrendo misandria. Aprenderam essa palavra, que agora é o ódio aos homens. Eles chegam estudados, com estatísticas, com tudo que vocês imaginarem. Mas, enfim, o discurso misógino, o discurso que tem sido propagado dentro desses fóruns, né, de incels, que são celibatários, voluntários. Então, eles escolhem não se relacionar afetivamente com outro sexo feminino, mas tem sido principalmente dentro do ambiente escolar, mas também dentro do ambiente desses fóruns de internet, está cooptando esses jovens, esses adolescentes que não têm hoje qualquer tipo de certeza sobre o que é ser homem. Então o algoritmo, o discurso, a pergunta que eu fiz aqui baixinho, mas eu acho que vocês ouviram, né? Será que o autor, o protagonista do filme é o verdadeiro psicopata americano, ou é o algoritmo, ou é o capitalismo, ou é essa estrutura que vai cooptando esse jovem dizendo que a promessa é muito fácil para ele conseguir? Então, a gente está vivendo um momento de falta de diálogo, principalmente nas escolas, né? Um trabalho que a gente faz lá na casa também, mas também de trazer esses jovens para a realidade da coisa, né? De que não necessariamente você precisa resolver toda e qualquer frustração que você tem. Às vezes a frustração faz parte da vida. Agora, Ian, tem duas situações que foram mencionadas aqui que eu queria, inclusive eu vou começar pela crise de identidade.
porque você citou isso, e eu fico imaginando que tem uma parte da audiência que vai questionar que crise é essa? Uhum. Que mimiseira é essa que vocês estão falando em relação ao sexo masculino? Porque para alguns não há crise alguma. Isso é coisa de mulher. Talvez que explique a misandria, né? Quando você traz essa crise de identidade, eu achei esse trabalho da Mais belíssimo, porque se propôs a discutir o que é a masculinidade, né? Porque tem alguns homens que não têm dúvida do que é, apesar de ter uma dificuldade profunda em explicar o que é ser homem. Então, quando você fala dessa crise de identidade, eu queria, inclusive, é difícil você ter uma visão generalista para várias faixas etárias. Sim. Mas qual é a crise masculina que a gente vê hoje? Porque é isso, eu tenho certeza que uma parte da audiência pode falar que é mimimi. Quando se fala assim, uma crise. Que crise? Homens pensando dessa forma. Então, qual é a crise que nós temos hoje para a gente abrir o olhar dessas pessoas que nos ouvem? Foi muito importante você citar o especial, Flaviano, porque quando saiu a postagem do especial na página do Tempo, eu acompanhei com um certo cuidado obsessivo os comentários da postagem. Comentários majoritariamente masculinos falando coisas dessa, né? Que, enfim, não vou, mas que falava sobre questões biológicas, de baixa testosterona, que éramos amantes de Che Guevara e que aquilo era mimimi. Então, foi importante para mim porque eu saí da bolha da academia quando eu vi aquelas postagens. Porque dentro da academia, dentro do CNJ, que é onde eu estou inserido também, a gente já estamos, assim, no mesmo tom da necessidade do trabalho com os homens direto. De que a masculinidade, ela sempre esteve em crise, mas que crise é essa? É uma crise das representações do que é ser homem. A crise da masculinidade, ela acompanha a história do masculino, porque o masculino sempre se pautou por uma ameaça de perder algo, né? A posse que a gente chama na psicanálise de posse fálica. Então, viver sobre esse discurso do masculino é viver ameaçado de perder. Só que hoje esse discurso ele se altera pelo advento da rede social, que a necessidade do ter é cada vez maior e nunca é o suficiente, né? Aquele filósofo coreano Byung-Chul Han, ele traz no livro dele da crise da narrativa que o Homo sapiens agora se tornou phonosapiens, de que agora a gente se relaciona apenas pela rede social, apenas por uma questão imagética, que não há narrativa, há apenas informações e que essas informações se acumulam de forma predatória na nossa vida. Então, imagina isso na mentalidade de um adolescente de 12, 13, 14 anos que começa a descobrir o próprio corpo, descobrir que ele tem desejo, descobrir que ele pode ter desejo, inclusive, e, enfim. Então, essa crise é uma crise de uma identidade, porque nós temos atravessamentos de raça, classe, território, linguagem, enfim, né? Mas, de toda forma, há um modelo hegemônico de masculinidade a ser seguido de forma paranoica quase. E digo paranoica porque é a maioria dos homens que matam, que morrem, que se matam, que estão em situação de rua, que estão no CAPS, que estão no Sersan, que estão no sistema prisional. A maioria, do outro lado, desde 2022, é a maioria das mulheres que pedem o divórcio. Então, a crise é meio que essa, né? Tem se estudado como que a identidade masculina no contemporâneo ela vive uma crise que passa justamente por essa queda da narrativa.